todos. Esse aqui é um tema que numa reunião nossa de disciplina, há uns 2 meses atrás, o Camanho pediu que a gente preparasse alguma coisa no sentido de entender o que as novas classificações mostram em relação ao tratamento. Então nós vamos começar com uma pequena propaganda. Como nós somos Centro de Excelência da FIFA, hoje nós participamos da criação do Diploma em Medicina do Esporte da FIFA. Então são 42 módulos que qualquer profissional da área de saúde pode acessar e com isso ter uma boa noção do que se faz na atualidade em termos de medicina esportiva voltado para o futebol. Então, quando nós falamos em medicina esportiva em lesão muscular, é isso daqui. Tá? Lesão muscular é a lesão que mais tira médico de clube de futebol, é a lesão mais insidiosa que tem, e aqui eu diria hoje que a gente, apesar de todo o conhecimento de biologia, de reparo muscular, é a que nós temos a menor chance. Você vê que desde a época do Pelé em 62, a gente tem lesões musculares importantes. Elas acontecem nos atletas de elite, são frequentes e geralmente inoportunas. Então, primeiro o que a gente tem que definir o que é uma lesão muscular? Então, olha aqui. Isso aí acontece sempre com os caras da Costa do Marfim. Como é que eu faço? Eu não consigo clicar aqui, né? Tá vendo isso daqui, que a tela tá... Clica aqui mesmo. Então, esse aqui é o tipo de lesão que vocês vão ver aqui, que é uma lesão que acontece em 1% dos atletas, que é a morte súbita, e é uma lesão que essa é facilmente prevenível. Tanto que as regras de entrada do médico no campo mudaram. A posição que esse rapaz está ficando é a posição que 100% dos caras que têm morte súbita acontece. Mas não deixa de ser. Onde que está aquilo? Sumiu. Morreu. Esse morreu. O que você vai fazer? Então, esse aqui é uma homenagem ao professor Camanho, né? Um grande ídolo do nosso... Volta aqui. Isso, né, Camanho? Só para você lembrar bem. O famoso chute no vazio, ele lesou a perna contralateral. Eu não sei como que ele conseguia essas proezas, mas ele conseguia. Tá? Então, antes de a gente falar das lesões, nós precisamos definir o que é lesão. E hoje em medicina esportiva a gente já tem um padrão que é estabelecido desde 2006, que é o que é uma lesão esportiva. Tá? Então essa é a definição adotada pela FIFA, publicada no British Journal. Por que isso é importante? Porque o tecido muscular, ele é um tecido que tem um comportamento biomecânico como qualquer outro tecido colágeno no corpo. Ele começa a ter uma deformação ao redor de 4%, e quando temos 8% de deformação, a gente já tem uma deformação plástica, ou seja, você tem uma lesão anatômica estrutural. Então, o índice de suporte, de deformidade dos tecidos é muito baixo. Então nós temos que criar sistemas de proteção do nosso tecido. Então essa é a pedra de toque. O nosso jogador profissional hoje em dia é uma pessoa que corre de 9 a 14 km por jogo, dependendo do tipo do jogo ou da posição. Ele troca de velocidade a cada 4 segundos. Ele corre ao redor de 3 km acima de 15 km por hora. Ele dá 30 a 40 piques, que duram em média 2 segundos, que ele percorre 18 metros. Chega a dar 30 saltos por partida e leva uma recuperação média de 200 segundos entre cada pique. E quando o esporte, a partida é mais eficiente, tem uma recuperação de 100 segundos entre cada pique. Só para vocês terem ideia, o Campeonato Brasileiro de Futebol vem aumentando o tempo de bola corrida, a razão de 2 minutos ao ano. Em
14, quando começou a ser medido, hoje nós já temos 4 para 6 minutos a mais de bola corrida por partida em média. Então, assim, é um esporte que está ficando cada vez mais intenso, onde a parte física é muito importante. Então, o Eisenhower, que na minha opinião é um mestre do planejamento, ele, quando perguntaram para ele quais são as 3 principais armas da Segunda Guerra que os americanos ganharam a guerra, todo mundo achou que ele ia falar de avião, tanque, canhão. Ele falou um caminhão de 2 toneladas que permitia levar os suprimentos, do Jeep que permitia fazer o reconhecimento e levar as mensagens, e do avião DC-3 que permitia jogar os suprimentos lá fora. Então, ele é uma pessoa muito adepta a planejamento. Ele fala que depois que começa a batalha, ou seja, depois que começa a partida de futebol, não adianta, você pode ter feito o que você quiser no planeta, que você está na mão da sorte. Então, por isso que a sobrevivência dos médicos de equipes profissionais está relacionada com sorte. Tá? Então, quando a gente começa a falar sobre prevenção das lesões, que é o tópico de tudo, por que a gente faz uma classificação? Para entender o mecanismo, entender a gravidade da lesão e com isso adotar medidas que possam fazer com que essas lesões não ocorram. Existem vários esquemas de estudo de medidas preventivas. O mais utilizado é o de Macklin, que é de 92, nós já temos 3 versões até hoje, onde você tem a extensão do problema, sua incidência e gravidade, etiologia e mecanismos de lesão, você tem a ação de prevenção e você tem a análise da efetividade dessa ação de lesão. Então, o nosso atleta é esse daqui, essa é a divisão anatômica, que é o que a FIFA adotava até um pouco de tempo atrás. Então, a FIFA já tem 17 anos de mensuração das lesões em competições oficiais, mas ela nunca fez uma estratificação que fugisse da parte anatômica. Isso não resolve a questão muscular. Dessa estratificação anatômica foi feita a primeira classificação de gravidade das lesões, onde as lesões graves são aquelas com mais que 28 dias, moderadas 8 a 28, leve, e as mínimas. Tá? Sempre a gravidade é considerada por ausência de treino ou de competição. Ian Ekstrand, que é a pessoa hoje que tem um grupo na Suécia que mais estuda epidemiologia das lesões do futebol, começou a publicar em 2009 e ele já tinha nessa época 7 temporadas consecutivas. Esse é um estudo bastante interessante, porque cada clube paga 5 mil euros para participar do programa de prevenção, e ele recebe mês a mês o comparativo da performance de lesões que eles têm das lesões dos outros clubes. E vejam que quase 1/3 eram lesões musculares, 17% das lesões totais, lesões musculares nas coxas, 12% dessas lesões dos isquiotibiais. E nós vamos perceber que existe um perfil demográfico. Então, essa aqui é a temporada europeia, e a incidência de lesões musculares é nas fases finais da competição. Muito lógico, porque o atleta está cansado, já jogou um número de lesões, e a chance dele jogar já não em boas condições é muito alta. Hoje nós sabemos que um jogo de alta performance de futebol, o atleta leva no mínimo 3 dias para se recuperar. Por isso que nas fases de oitavas, semifinal e final de Copa do Mundo, você tem 3 dias de intervalo, porque a FIFA quer que o atleta esteja no melhor das suas condições. Até 3 dias você pode fazer o que você quiser em termos de recuperação, que você não alcança o ápice de recuperação do atleta. Então, hoje que a gente está usando aquele sistema Catapult para mensuração de deslocamento, você consegue aferir muito bem isso daí. O Catapult, para quem não sabe, é aquele macacãozinho que os caras usam, que tem um GPS nas costas. Ele dá 180 variáveis de deslocamento do atleta durante a medida. Então, é extremamente útil como ferramenta de planejamento de treino e também de prevenção, porque você analisa o quanto o atleta corre por treino, naquela distância que você colocou para ele, e se ele corre menos do que você colocou, ele está poupando alguma região que você tem que conversar com ele. Então, quais são os fatores de risco de lesão? Você tem uma lesão, então você tem aqueles fatores relacionados com a carga do treino, ou seja, plano de treino, dose de treino, número de jogos, a recuperação de cada treino, que é extremamente importante.
Por isso que eliminatórias de Copa do Mundo na América do Sul são um problema, porque você tem jogadores que chegam a viajar 36 horas e em 48 horas ele tem que jogar. Aí 48 horas depois ele joga a segunda partida. Quando ele termina a fase de recuperação da viagem, ele está voltando. Então esse é um grande problema. Na Europa não tem esse problema. Tá? Em relação ao clube, não precisamos falar aqui em relação aos clubes locais nossos, Corinthians e Palmeiras. Esses clubes têm uma filosofia, têm uma característica local. E essa característica se transforma em estilo de jogo. Em relação ao atleta, nós temos as lesões anteriores, que são o fator mais importante de uma lesão anterior: força, coordenação e flexibilidade. Embora não exista na literatura trabalhos que mostram que alongamento previne lesão articular, na realidade o que acontece, a gente não consegue ter revisões bem feitas porque você não consegue ter um N adequado, porque você tem muitas variáveis para serem medidas. E equipamento, no caso do futebol, fica mais restrito aos árbitros e às regras, que são a interpretação do que pode acontecer. No livro de medicina do esporte da FIFA, a FIFA elaborou um código de, assim, do que pode acontecer de fatores predisponentes e fatores de risco. Tá? E chegou-se à conclusão que toda vez que nós conversamos, nós temos que tratar as lesões por 1000 horas de prática, porque assim nós conseguimos nivelar tudo e trabalhar de uma maneira adequada. Comparar o que nós fazemos aqui com o que faz na Europa, com o que faz nos Estados Unidos, masculino com feminino e entre os tipos de futebol. Os fatores de risco que foram elencados como os mais importantes de todos, olha aqui, lesão prévia, ele é até 7 vezes mais importante do que qualquer outra lesão. Então, por isso que se dá tanta ênfase na prevenção hoje em dia, em sistemas de treinamento como o CORE, em sistemas isofuncionais, para que você não tenha a primeira lesão. Então, as lesões musculares, hoje a gente sabe que em média, nós temos grupos de 25 atletas, as equipes europeias são menores que as equipes brasileiras, que têm em média 32 atletas, tá? Você terá 50 lesões ao ano, mais ou menos, numa equipe que joga Champions. E você terá ao redor de 9 lesões graves com 37 dias de ausência. Dessas lesões importantes, 10 a 15 são lesões musculares de coxa, isquiotibiais. E não importa se a gente está falando do Bayern ou do time da faculdade, isso vai acontecer. A média, o FII pecuniário de cada dia parado por atleta, um atleta médio, é de 30.000 euros dia. Então, o custo de um atleta parado é extremamente importante. Por isso que hoje está mudando a gerência das equipes de futebol. O clube escolhe um padrão de jogo e contrata os atletas que se encaixam nesse padrão de jogo. Se ele trocar os atletas para prevenir a lesão, o que acontece? O padrão de jogo não muda. Diferente do que a gente faz no Brasil, que a gente compra o atleta pelo nome e tenta acertar o esquema tático em função do atleta que você tem. A maioria das classificações, até 94, eram por tempo de lesão, por forma, por mecanismo, por quantidade de fibras. Quando começou a aparecer a ressonância magnética, todas têm o intuito de conseguir o quê? Um prognóstico da lesão. Porque o próprio jogador não pergunta para a gente o que ele tem, ele pergunta quando ele vai ficar pronto para jogar. E as melhores classificações dessa época são as que marcavam a impotência funcional, que é uma coisa que você não mede tão bem na medicina do esporte. E a primeira classificação que mudou o paradigma foi de 2012, que a gente chama hoje de Consenso de Munique, que a maioria das pessoas que fizeram essa classificação não trabalham especificamente com futebol, e elas introduziram o conceito de lesão funcional. O que significa lesão funcional? É uma lesão onde você não tem alteração do padrão anatômico tecidual, ou seja, não tem uma lesão estruturada, e você tem lesões onde não funciona bem a alavanca motor. É aquele atleta que tem dor ou ele tem um incômodo durante ou após a partida e você não tem nada no exame clínico que você possa modificar. Isso daí, o intuito é diferenciar lesões como essa. Essa aqui não tem dúvida, 3 centímetros de altura, mas essa daqui é uma lesão que tem um perfil um pouquinho diferente.
E depois que foi lançada essa classificação em 2012, o Ian Ekstrand voltou no banco de dados dele e foi validar essa classificação. E o que a gente encontrou aqui? 67% das lesões são estruturais, ou seja, nós temos lesões que são anatomicamente adequadas. 33% delas são funcionais, ou seja, 1/3 das lesões são absolutamente preveníveis. A maior parte dessas lesões são de posterior de coxa, mantém a mesma relação de proporção e há uma diminuição das lesões anteriores. O Barcelona, que tem como moto deles assim, mais que um clube, foi o primeiro clube que montou um centro de pesquisa clínica em lesões musculares. E eles se associaram com o Aspetar, que é um centro de excelência que temos no Oriente Médio, que na minha maneira de ver assim, é a NASA de pesquisa clínica. Então, eles têm um hospital de 50 leitos só para operar atletas. 25 desses leitos são leitos climatizados, ou seja, você pode colocar a altitude e pressão que você quiser. Então, assim, eles têm 5 esteiras que controlam o peso, pista que inclina, é uma coisa fundamental. Não é à toa que eles agora, as seleções do Oriente, Austrália, fazem todo o seu treinamento ali. O Aspetar, na última Copa do Mundo, ele fazia cobertura médica de 6 equipes durante a Copa do Mundo. A maioria delas do Oriente Médio ou da África. A maioria cada país tem a sua cobertura, mas, por exemplo, Costa do Marfim, Nigéria, outros, contratavam os serviços do Aspetar para fazer toda a avaliação, acompanhamento de treino e o acompanhamento durante o Olimpíada. Então, essas duas forças se juntaram e criaram uma classificação clínica em janeiro de 2015. Essa classificação foi originalmente desenhada somente para a lesão dos isquiotibiais, porque são as lesões que têm um perfil que não se modifica ao longo do tempo. Historicamente, a incidência de lesões vem caindo por campeonato, hoje está em 0,6 por atleta por competição, mas as lesões de posterior de coxa, os isquiotibiais e a sua gravidade não mudaram ao longo desses 14 anos que estão sendo feitos os levantamentos. E eles criaram um sistema que chama MLGR, que significa M, mecanismo de lesão, L, localização, onde começou a se dar um valor para a junção músculo-tendínea. Porque hoje nós sabemos estatisticamente que as lesões mais graves são na transição músculo-tendínea. E 2/3 das lesões graves são nessa situação. E quanto mais proximal a lesão, pior o prognóstico. Então, lesões proximais de isquiotibiais têm um prognóstico de 1/3 a mais de dias do que as lesões distais de isquiotibiais. E a graduação da área seccional lesionada, aqui que entra o exame de imagem, tá? Que é o G, e se é uma lesão que tem recidiva. Não contente com isso, tudo foi subdividido, para que você possa fazer uma classificação mais pormenorizada. Então, em termos de recidiva, nós temos o primeiro episódio, segundo, terceiro episódio, nós temos trauma direto, trauma indireto, nós temos parte proximal e distal. Com essa divulgação, a FIFA desenvolveu aquilo que você me perguntou, o tamanho do 11+, tá? Que é um programa desenvolvido para a prevenção de lesões. Hoje nós sabemos, estatisticamente, por revisões publicadas, que se o atleta faz essa sequência de 6 tipos de exercícios, nas 3 fases, por mais ou menos 20 minutos, durante 6 semanas, há uma redução de 35% a 50% do número de lesões esportivas que o atleta tem. E esse programa foi desenhado para ser um programa progressivo e que você pode fazer em qualquer lugar. Ele serve para o aquecimento ou para treinamento. Ele não depende de nenhum material. Você precisa de meia dúzia de cones, meia dúzia de bolas para fazer isso. E ele vai progredindo nessa razão. Então, o que acontece? Isso derivou toda essa sequência de exercícios que a gente faz.
que são exercícios de características de propriocepção e que parece que são exercícios que não demandam muito fisicamente do atleta, mas demandam muito do cérebro, e onde você trata a prevenção não só como uma ação específica no grupo muscular, mas você trata toda a cadeia motora. E onde fazer a correção do gesto esportivo é mais importante do que a quantidade de repetições que ele faz ou a intensidade dessas lesões. Com isso a gente chegou no que é o princípio de prevenção, porque com essas classificações a gente pode fazer isso. Então nós temos níveis de prevenção, isso foi subdividido em primário, que é aquilo que a gente faz antes que o atleta tenha lesão. O secundário é quando o atleta teve a lesão, que a gente faz imediatamente, e o terciário é após essa primeira lesão. Por que isso? Porque nós vimos que as lesões prévias são 7 vezes mais importantes que qualquer outro fator de risco para uma lesão muscular. E para trabalhar essa prevenção, você tem que fazer isso sempre no aquecimento, tem que trabalhar força, equilíbrio dessa força. O trabalho tem que ser em cargas excêntricas, por isso que o tempo de treino tem caído. Todos os treinos hoje são mais intensos e de menor duração. Não descuidar da flexibilidade e fazer um trabalho de propriocepção. E para finalizar, eu queria mostrar para vocês que o que acontece. Não basta em medicina do esporte a gente ter os equipamentos, porque isso é só uma questão de dinheiro. Mas a questão da inteligência que você tem na medicina esportiva é saber utilizar esse equipamento de alta tecnologia que você tem. Porque se nós não soubermos utilizar esse equipamento, nós não conseguiremos o nosso intento e o prejuízo financeiro é muito grande. Obrigado.